Olá e bem-vindos ao mundo do desenho humano. Eu sou o Chris e hoje quero introduzir um novo assunto, uma das últimas coisas que o Ra Uru, o mestre do desenho humano, o primeiro professor e estudante de desenho humano, que desenvolveu todo esse sistema, do qual eu aprendi bem do início do processo dele, uns 30 anos atrás. Vamos falar sobre a variável. E por que a variável é importante? Porque esta informação também pode nos ajudar a nos realinhar um pouco com a nossa natureza. A variável basicamente representa o que nós chamamos de arquitetura cognitiva, ou seja, a forma como este corpo é desenhado a filtrar consciência e se tornar consciente. A variável é uma informação, então, que é muito interessante para aqueles que já iniciaram, obviamente, a experimentar com o próprio bioveículo, né? Vivendo o próprio desenho corretamente, aplicando estratégia e autoridade para tomar decisões a partir da própria autoridade interna, para, no fim das contas, oferecer ao corpo a possibilidade de se realinear com a vida certa que ele está aqui para viver. A única vida saudável, a única vida onde você vai vivenciar uma sensação de propósito, se tornando satisfeita come geradora, se sentindo um sucesso come projetor, tendo o seu impacto sem perder a sua paz come manifestador e, ovviamente, curtindo suas surpresas de vida come bom refletor. Né? Então, uma vez que você conseguiram a se encaixar no seu papel, uma vez que você autorizou o seu corpo a operar da forma que ele é desenhado a operar, se aplicando a um discernimento que funciona para você, ovviamente, uma vez que desse jeito o bioveículo fica aperfeiçoado na própria funcionalidade, esse primeiro passo no desenho humano de curar o bioveículo, de passar cura, nutrição e realinhamento ao bioveículo, que no fim é o templo da vida, né? Sem ele funcionar bem, não vamos curtir esta viagem. Né? Tudo depende da hardware. Né? A hardware da vida, este corpo, este bioveículo, este templo da vida. Se ele não fica operando corretamente, óbvio que também o passageiro aqui dentro, ou a software da vida, não vai atingir os próprios potenciais. Então a variável chega como um segundo passo para aqueles que realmente experimentam com essa informação a nível prático, para entender um pouco mais como o seu passageiro funciona. O potencial do passageiro é aquele de se tornar um bom passageiro. Uma consciência passageira somente está aqui para observar o filme de vida, ser uma boa passageira, uma testemunha da vida do corpo acontecendo no fluxo, de forma alinhada, uma vez que, obviamente, o seu discernimento é certo. E, claramente, né, somos aqui também para ajudar o passageiro a se encontrar. Somos aqui com a informação que nos autoriza a entender como este passageiro está aqui para filtrar consciência. Qual é o potencial cognitivo que ele tem? E, obviamente, também nesse contexto, nesta ciência de diferenciação, nós vamos poder ver o seu específico papel de se tornar consciente na vida. Essas informações da variável, essa análise da variável, como eu falei, uma das últimas coisas que o Ra nos repassou antes de descarnar no 2011. Essa informação é revolucionária. É uma informação que pode tirar um monte de pressões da sua mente, evitar de gastar sei lá quanto dinheiro e tempo com psicólogos, tentar resolver as suas coisas mentais, porque aqui você recebe o seu mapa de cognição, né? O seu programa cognitivo, como é que você está aqui para se tornar consciente sobre este filme de vida. E, obviamente, nessa análise, nós vamos tocar os 4 assuntos principais que determinam esse nosso potencial em respeito à nossa cognição. E se fala sobre assuntos como a alimentação, né? Dieta, e não em relação ao que você vai comendo, que, obviamente, é todo outro assunto importante também, mas entendendo que esses bioveículos únicos têm um próprio processo digestivo único. E para essa digestão poder processar aquela boa comida que você vai colocar na boca, você vai precisar de ter específicas circunstâncias, condições, e respeito àquele momento de se nutrir, porque pode ser a melhor comida do mundo se não temos as condições certas,
o seu sistema digestivo não vai poder aproveitar dessa comida, não vai então poder energetizar corretamente o seu cérebro, que é a hardware da consciência. Se a hardware da consciência não funciona, se o seu cérebro está vivenciando o que chamamos de obesidade cerebral, ou seja, fica energetizado em aspectos onde não precisa de toda aquela energia e não recebe a energia certa naqueles outros aspectos que precisa, obviamente vai ter todo tipo de disfuncionalidade, né? Você vai perder potencial cognitivo. E, além disso, obviamente, sempre tem também um impacto no corpo, né? O cérebro regula o nosso metabolismo e com isso toda a nossa saúde. Se você não se alimenta corretamente, vai ter potencialmente todo tipo de problemas de saúde também, né? Mas principalmente o foco aqui é potencial cognitivo. Então, para poder aproveitar da sua variável, sua arquitetura cognitiva, é importante, como primeiro passo, se dedicar a uma alimentação que funciona para você. No meu contexto pessoal é simples, né? O meu programa fala, eu preciso de silêncio quando eu como. Quando eu estou dentro de uma festa, eu já aprendi, melhor não comer, vai só ficar pesado na barriga. Outras pessoas têm que ter o contrário, têm que ter um som para estimular este sistema digestivo para operar bem. Então, entenda, não tem um papel fixo para o mundo inteiro. Tá? Esta realidade de falar, esta coisa presta para todos, só funciona no mundo homogeneizado e condicionado no qual nós operamos. Mas se você quer se autorizar no seu papel individual e aproveitar mais da sua variável, do seu potencial cognitivo, é isso. É o primeiro passo, entender qual é o seu papel certo de se alimentar. Como próximo, vamos também falar sobre qual é o ambiente que presta para o seu bioveículo. Né? Todo mundo está aqui para se encontrar em um ambiente específico, pessoas né, tem um ambiente de montanha, né, precisam ficar lá em alturas. Outras ficam na vale, tem que ficar embaixo. Se você não sabe disso, você encontra no ambiente errado, você se encontra em um ambiente que não está nutrindo o seu bioveículo com as informações que ele está aqui para filtrar, para, mais uma vez, desenvolver aquela consciência única e diferenciada que é o nosso potencial. Né? O terceiro tópico que tocamos depois é a nossa perspectiva. Uma vez que você, né, se alimenta corretamente, aperfeiçoando o potencial cognitivo a nível de biologia, ou seja, o seu cérebro, e o seu corpo se encontra naquele ambiente que é nutritivo para aquele específico corpo no qual você está navegando através do espaço. Daquela, né, posição certa, aquele posicionamento correto, obviamente você vai abrindo a perspectiva certa. E todos somos aqui para ver uma específica fatia deste filme de vida, um específico aspecto do mundo ao nosso redor. E é bom saber, né, o que somos aqui para observar. Né? E temos diferentes programas. Não todo mundo está aqui para ver aquele aspecto ali. Tem gente que vê aquele ali, aquele lá. Então, cada um tem a sua própria perspectiva. É importante entender qual é a sua perspectiva para se sintonizar um pouco mais com aquela parte do filme de vida que você está aqui para absorver, para enriquecer, no fim das contas, o seu processo mental consciente, que é baseado no que vamos absorver da vida. A mente processando todas as informações que a vida entrega, que você só vai percebendo, obviamente, se você é uma boa passageira, né? Se você não está ainda naquela linda ilusão que eu estou aqui para controlar o incontrolável que a vida é com esta minha mente super esperta, né? A mente é uma linda coisa, sem dela não ficaríamos aqui ter este monólogo, né? Não teria esta troca de informação sem esta mente com esse potencial de uma consciência autorrefletida. É um processo muito único aqui neste mundo. Somos os únicos seres que têm essa capacidade de se perceber no filme da vida. E a partir desta perspectiva única, desenvolvendo uma consciência diferenciada, o nosso maior bem, né? Porque somos aqui para oferecer ao mundo uma perspectiva única, uma perspectiva original, que é uma coisa muito linda encontrar neste mundo de homogeneização. Então, se vocês estão prontas a autorizar não só no seu desenho, mas aproveitar mais o seu potencial cognitivo, a variável é o manual de uso para aperfeiçoar o seu processo de conscientização. Tá?
e aproveitar ao máximo desta viagem, porque tudo é uma questão de consciência, gente. Tá? O foco é desenvolver uma perspectiva única. E sem saber como funciona a sua variável, e tem 16 variáveis diferenciadas, é muito fácil você perder mais de uma vez nessa ilusão que a mente está aqui para decidir o que acontece como é próximo na vida e naquele momento que você vive, continua a viver a sua vida do não ser, isto é como nós chamamos esta vida de condicionamentos mentais, você nunca vai poder aproveitar da sua unicidade, né, da sua magia. Nem a nível físico, a sua vida então vai ter um monte de resistências desnecessárias, o corpo vai sofrendo as consequências, mas nem aqui em cima, né, no nosso potencial cognitivo, com essa perspectiva da testemunha, nem isso vai acontecer. Tá? E um, obviamente, depende do outro. Só quando o hardware funciona bem e a software também fica aproveitada do jeito certo, só naquele momento você vai poder, né, brilhar no seu processo de simplesmente vivenciar a mitologia do seu bioveículo, inclusive esse potencial de consciência única que o seu bioveículo está oferecendo. Então, a variável como segundo passo é uma viagem muito autorizante. Né? Eu sempre recebo um retorno muito impactante das pessoas que recebem esse presente, porque obviamente não sou eu que ofereço isso, é a vida. Então, para aqueles que são prontos, obviamente vai ser o meu prazer poder introduzir você também para a sua D variável e vai ser interessante para mim escutar o seu retorno, ver como é esta coisa nova, muito nova, que pouca gente conhece nesse mundo, né? Como ressona para você, pessoalmente. Então, se querem me convidar para uma análise da variável, vai ser uma minha honra.